boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sempre começa com um monte de boa noite, né, gente? Tô olhando aqui o celular já, não é que eu não tô olhando pra vocês não, tá? Tô vendo vocês, tô vendo a luzinha acesa da câmera, então eu sei que vocês estão aí do outro lado. Espero que vocês estejam me vendo e ouvindo bem. Eu não tô com o meu feedback aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Tricotando com o Zé. Conhece Tricotando com o Zé, gente? Um canal bom de tricô à máquina. Um canal legal. Quem me conhece bem, já, né? Quem me conhece sabe que eu não tô normal. Brincadeira, eu tô normal sim, gente. Deixa eu dar boa noite aqui pra vocês, gente. Vamos lá. Dulcileia Vivan, boa noite para o nosso querido professor e todos os tricoteiros e tricoteiras. Eu vou esperar um pouquinho, gente. Deixa eu esperar o povo voltar da Publi, tá? Para dar boa noite para todo mundo, estando todo mundo aí, tá bom? Vamos lá, tá acabando a propaganda aqui, daí quando aumenta o número ali, aí eu posso falar. Aí eu tô falando para mais gente. Deixa eu já tomar um golinho d'água. Deixa eu ver. Aí eu tô falando para mais gente. Joia. Bora lá, gente. Então acho que o pessoal vai chegar daqui a pouquinho. Enquanto isso eu vou dando boa noite. Não aumentou ainda o número ali, mas vai aumentar. Já acabou para mim a publi. Acho que já acabou para a maioria de vocês também, tá? Então, Dulcileia Vivan, boa noite, nosso querido professor, e a todos os tricoteiros e tricoteiras e tricoteires. Boa noite, Dulcileia, seja bem-vinda. Rúbia Moraes, boa noite. Sônia de Corrade, boa noite. Maria Isabel, boa noite, Zé e amigos tricoteiros. Muito calor aqui em São Paulo, sim. Valderez Silva, boa noite, Valderez, seja bem-vinda. Nara Rodrigues, boa noite, pessoal, boa noite, Zé. Aqui em Natal também está muito quente mesmo, gente, muito quente mesmo. Tá ruim até. Pelo menos aqui em Campo Limpo, eu vim de São Paulo pouco tempo antes de começar a live, eu cheguei aqui, era umas 18h40 mais ou menos, e aí acabou que eu acabei organizando tudo para chegar, para conseguir começar no horário, né, e tá muito quente mesmo. Suzana Pires, boa noite, seja bem-vinda. Maria Helena Ramos, boa noite. BH também tá muito calor, só a noitinha que refresca um pouco. Rosane Mello, boa noite, seja bem-vinda. Suzana Pires, vai, cadê o Zé? Tô aqui. Ô Zé, cadê você? Tô aqui. Marlene Duarte, boa noite, sejam bem-vindos. E Tânia Regina Coradello, muitíssimo obrigado pelo superchat de R$10. Muito, muito obrigado mesmo. Foi a Tânia, né? Porque eu sou meio atrapalhado. Foi. Deixa eu ver aqui o que tá acontecendo, gente. É impressionante, né? Agora foi. Tânia Regina Coradello, Carla Neto, boa noite. Gatão, cadê o sorriso lindo de um tricoteiro que parafina todos os seus... Ai, Patrícia, só tu mesmo, viu? Parafino mesmo, né? Tem que parafinar, gente. Oh, pelo amor de Deus, ó, tudo parafinado aqui. Aliás, eu já vi ali um comentário falando lindo o cenário, gente. Isso é metade do cenário, tá? A gente vai ter mais coisa ainda, mas é que não deu certo. E aí eu não queria fazer mais daquele jeito cinza da última live. Já tá tudo muito, né? Vamos clarear um pouquinho, vamos colocar cor, né? Espero que vocês tenham gostado. Foi uma dos investimentos mais atuais que eu fiz no canal, para ficar mais bonito mesmo, para suar não, né? Para parecer mais profissional. Eu sei que não precisa, mas a estética eu queria que parecesse mais profissional, tá? Gente, eu tô brilhando feito um pastel de feira oleoso, me perdoem. Carla Neto, boa noite, como estão? Estamos bem, eu estou bem. Boa noite, Zé, boa noite a todos. Tânia Regina, seja bem-vinda, obrigado, boa noite. Soraya, boa noite, muito obrigado pelo Pix, Soraya. E Elizabeth Narovski também mandou, acho que eu acertei o nome dela, hein? Acho que eu acertei, não sei o sobrenome. Mas a Elizabeth Narovski também mandou, tá? Pix. A Soraya também já mandou Pix antes de começar a live, a Elizabeth também. Mais pessoas podiam ter esse... Não precisa fazer um valor grande, tá, gente? Pode ser um valor... Assim, pensa o seguinte, não precisa ser um valor grande e se muitas pessoas fizerem, né? Já falamos então de duas formas de colaborar financeiramente com o canal Tricotando com o Zé, através do Superchat, como a Tânia já fez, e através do Pix, como a Soraya e a Elizabeth já fizeram. Existe a terceira forma, que é participando do Apoia-se, onde vocês vão participar, ou melhor, né? Onde vocês vão contribuir com R$20 ou mais
tá? Por mês. E vão participar de um grupo do WhatsApp organizado por mim, tá, gente? Então, ajudem, façam isso, é importante, tá? Adriana Velasco, boa noite, não estava abrindo... Eita, Adriana, chegou, tá bom, chegamos. Carla Neto, que lindo cenário, gostei, obrigado, Carla, vai ficar mais bonito ainda, tá? Delma Paiva, boa noite, Zé, que risada aí, pois é, menina. Patrícia, que risada mais gostosa, só a Patrícia mesmo, pois é, ela conseguiu. Nelson, muito boa ideia, parabéns. Nossa, tô lendo comentário de outra live aqui na live atual. Viajei na maionese, mas tudo bem, tá tudo certo. O Zé tá meia fase hoje, tá? Já vou contar rapidinho a história pra vocês, o porquê que o Zé tá assim. Tu quando brilha, sabemos que o brilho é verdadeiro. Se fosse outros canais, já ia achar que era só suor. Eita, não é? Começou. Ei, dona Patrícia. Ei, dona Patrícia. Gente, acontece o seguinte. Eu sou uma pessoa extremamente sensível, tá? Extremamente sensível. Extremamente sensível. E as coisas quando acontecem à minha volta, eu fico muito balançado, tá, gente? Então, assim, o pessoal do grupo já sabe, o Alfredo passou mal. E foi muito ruim. Tá? Ele tá bem, deixando isso já claro, ele tá bem, ele tá melhor, bem melhor, não tá bem 100%, mas tá bem melhor. Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente, descolar a fita crepe que tá prendendo isso daqui. Tá fazendo barulhinho de microfone aí, me desculpem, tá? Mas é só pra não ficar esquisitinho. E Alfredo teve um probleminha, tivemos que levar no veterinário, gastamos uma fortuna. Eu não, né? O Sérgio gastou. Mas ele tá bem. Tá? Só foi um susto mesmo, a gente não sabe ainda o que é, tá esperando o resultado de exames. Ele melhorou, então, mas se não tivesse tido uma memória melhora, a gente ia fazer outros exames, né? A gente já estava pensando nisso já. De repente, sei lá, um ultrassom, alguma coisa assim, porque foi do trato digestório, né? Foi ele vomitou, foi assim, a gente estava saindo para passear, o cachorro já estava mais ou menos, meio amuadinho e tal, só que ele mudou de ambiente, ele veio da praia, ficou 10 dias na praia, sabe, né? Então talvez por isso a gente imaginou. Quando ele foi sair, ele travou no portão com medo. A gente imaginou que de repente, porque mudou, ouviu os cachorros latindo, viu o carro passando, tal, né? E continuamos o passeio, um pouco de tempo depois ele começou a ficar mais amuado ainda, aí ele começou a vomitar, um vômito de estômago vazio, né? Vômito de bile, de suco gástrico. E começou a ficar mole, ficou muito mole, já não conseguia mais andar. E aí eu tive que levar ele no colo para casa. Chegando em casa ele ficou mais mole ainda. E assim, de pegar o rostinho dele, levantar assim e ele cair. E eu em pânico, desespero já. E enfim, eu sou uma pessoa extremamente sensível. Enfim, é isso que aconteceu. Então por isso que eu tô meio assim, tá, gente? Não vou andar muito com esse assunto, senão vou ficar pior. Mas tô aqui, tô bem, tô feliz pra vocês aqui. O pior já passou, espero que não seja pior do que o pior e vamos seguir em frente, tá bom? Eu trouxe pra vocês hoje um assunto muito legal, muito, muito legal. Todo mundo sabe aqui que eu sou... antes de falar do assunto muito legal, todo mundo sabe aqui que eu sou de dividir as coisas com vocês, eu sou de falar mesmo, de conversar com vocês. Então, nada mais próprio, eu acho, do que realmente conversar com vocês agora, né? Pra falar assim, olha, não tô legal, mas não é com vocês. Tá, gente? Tá tudo bem. Ainda bem que agora ele tá bonzinho e vai ficar melhor. E agora, falando do assunto muito legal, eu preciso, antes de falar, Cris Massafera também já fez o Pix. Obrigado, Cris. Um beijo, obrigado mesmo. Valeu. E aí, gente, o assunto que eu trouxe hoje, eu já levei um dia num curso, num outro curso que eu dei. Tá? Só que aqui no canal eu vou fazer diferente do que eu fiz no curso. Eu quero muito fazer diferente, tá? Deixa eu agradecer a Cris aqui. Cris, obrigado, viu? Obrigado mesmo, de coração inteiro, tá? Valeu. Beijo. Tô ao vivo já, você sabe. Você já deu boa noite aqui, tô agradecendo você ao vivo também, tá? Obrigadão. Beijo. E, enfim,
Vamos lá. Deixa eu ver aqui, dar os boa noites que faltam. A Soraya, sai um pastel de vento? Sai nada, sai um acabamento tipo pastel. Boa noite, turma, boa noite do Tricô, boa noite, Zé. Obrigado, Cris, beijo, boa noite, seja bem-vinda. Carla Neto, que lindo cenário, gostei. Isso aí, tá lindo mesmo, né? Deixa eu mudar aqui também, gente, vai ficar ruim? Vai, mas fazer o quê, né? Deixa eu ver. Toda vez tem que mudar essa configuração, que ele só mostra os comentários principais, e aí eu não leio alguns comentários, as pessoas ficam chateadas comigo. Tu sensível? Capaz, nem reparamos. Não, imagina. Mas é que eu sou extremamente sensível. E assim, eu sou um cara, gente, que vindo de 5 anos de terapia, 6 agora, que eu tenho excepcionalidade. Não é que eu sou melhor que ninguém. Não é isso. Mas eu tenho algumas excepcionalidades que se juntam. O ser extremamente sensível é uma delas. Né? Então, sabe, tem hora que o mundo, as coisas que acontecem são meio hostis para mim. E eu sou hostil também com o mundo, tem hora, né? Mas tem hora que o mundo é meio hostil, sabe? A vida, né? Mas nada, absolutamente nada, que não seja gerenciável, né? Dá um desesperinho quando acontece algumas coisas, principalmente com o Alfredo, né? Um outro desesperinho que eu tenho é algumas consequências que a gente vai... Algumas falas, algumas coisas que a gente ouve em função disso, e aí, bom, é isso, tá? Solange Corrade, adorei a prateleira, tá show. Obrigado, Solange. Maria Isabel, boa noite. Chegando aqui no segundo perfil. Obrigado, Maria Isabel. Patrícia R.L., boa noite a todos. Maria Isabel, Art Fios, Alfredo, você vai ficar bem. Vai, ele tem que ficar, pelo amor de Deus. Não morro junto, gente. Se acontecer alguma coisa com o Alfredo, acontece comigo também. Deixa eu só ver mais uma coisa aqui. Nope. Muito bem. Boa noite a todos. Marisabel Artinfios, Alfredo vai ficar bem. São Francisco que o protege. Obrigado, Marisabel. Suzana Pires, que ele fique muito melhor. Vai ficar sim. Marisa Homem, boa noite, Zé e amigos. Boa noite, Marisa. Seja bem-vinda. Suzana, adorei a prateleira. Eu também adorei, gente. Ficou linda, né? Mas vai ficar mais bonito ainda. Vocês vão ver. Os cones coloridos voltaram. Eba, com certeza, né? Cris Massafera, o Alfredo vai ficar ótimo. Com certeza. Dorvina Lima, boa noite, Zé. Cheguei agora. Seja bem-vinda, Dor Lima. Estamos no comecinho. Núbia Solano. Prof. Hermoso, buenas noches. Feliz de verte e poder saludar-te. Graças, Núbia, graças. Muitíssimo obrigado. Então, gente, eu já falei desse acabamento, na verdade, em um curso que eu dei há um tempo atrás. E aqui no canal eu pretendo fazer uma coisa diferente. Então, hoje eu estou trazendo a técnica, tá? Como que a gente faz, como que a gente procede para fazer o acabamento tipo pastel. Primeira coisa que eu vou fazer. Quais são as melhores práticas, o que fica melhor, o que fica não tão bom, o que você pode observar na hora de fazer para fazer melhor. Marilza Homem, muitíssimo obrigado pelo superchat. Um beijo, tá? De coração inteiro. Obrigado mesmo. Marilza, obrigado mesmo. Então, gente, eu vou mostrar para vocês hoje a técnica. E tem... deixa eu catar aqui. Catei. Aqui são as amostrinhas, vocês sabem que eu faço a maior parte das coisas com base em amostras, né? Pedaços menores, então isso aqui é como se fosse o tampo da manta. E isso daqui, um tipo de acabamento que vai ser pastel, tá? Que ele foi tecido no sentido das carreiras. E este outro acabamento que vai ser no sentido dos pontos. Pode ser ao contrário isso que eu estou falando, tá? Sentido carreira, sentido ponto, mas enfim. O que acontece? Esse acabamento vai ser colocado assim na lateral, tá? E esse outro acabamento vai ser colocado assim na lateral, tá? E hoje a gente vai trabalhar com laterais. Não vou trabalhar com pontos inicialmente. Por quê? Porque ponto a gente vai pôr um por um, lateral não, tá? Então a primeira informação que eu tenho que ter aqui é quantos pontos eu coloquei nessa manta. Então eu fiz essa amostrinha, que ficou quase um quadrado, acho que ficou na verdade um quadrado, com 60 pontos de largura por 80 carreiras de comprimento, tá? Este acabamento aqui eu fiz com 80, essa amostra, tá, gente? O acabamento não vai ser assim e vocês vão entender por que esta é a primeira live de uma série sobre mantas. Deixei isso
na descrição e tô avisando vocês aqui. Vera 74502. Melhoras para o Alfredo. São Francisco o proteja e Deus te abençoe. Obrigado, Vera. Obrigado mesmo. Zé, vai ficar tudo bem. Alfredo é sensível como você. Sensível demais, né? Sensível demais. O Alfredo é sensível como você, mas também é tão forte quanto o pai. Obrigado, Nara. Obrigado mesmo. E aí, não é legal ver alguém chorando toda hora. E aí, gente, a gente vai fazer esse acabamento, pastelinho. E não é pastel de vento, hein? Não é pastel de vento. Então, vamos à máquina? O que vocês acham? Deixa eu ligar o meu treco aqui, para eu ver o que eu estou fazendo, tá? Hoje um pouquinho diferente o enquadramento da máquina, tá? Me digam se vocês vão gostar. Eu sei que eu já fiz uma vez isso, mas eu estou fazendo de novo, tanto que a câmera está aparecendo e eu não estou nem aí. A câmera está aparecendo, ok. Vai ficar melhor ainda, como eu disse, muitas coisas vão mudar aqui. Mais coisas vão mudar, não muitas, mas mais coisas estão para mudar. E eu vou trazer essa série de mantas, gente, porque não vou mentir para vocês, eu tô precisando dar uma baixada na correria e fazer as coisas que já estão mais fáceis na minha cabeça de fazer, tá? Isso não significa que eu vou fazer mal feito, né? Aliás, eu vou trazer uma mudança nessa manta que eu já ensinei em outros cursos, tá? Aí que vontade de dar um abraço. Ô, Suzana, eu tô me sentindo abraçado, pode ter certeza mesmo. E aí, eu vou, como eu disse, iniciando hoje, ensinando a técnica do acabamento. Por quê? Eu quero trazer manta de um jeito completo para vocês. Completo. Eu quero que saiam daqui pessoas que façam a manta do tamanho que quiser, tá? E que consigam isso de modo fácil de fazer, né? Não uma coisa complicada. Cláudia Silva, boa noite, Zé. Hello, everybody. Olá, todo mundo. Oi para todos. Dorvina, o Alfredo teve um mal-estar bem importante, eu já expliquei um pouquinho antes, né? Não vou me estender mais sobre esse assunto, porque mexe muito, cai uns grãos de areia no olho. Mas ele teve um mal-estar bem importante, ele está bem agora, tá? Tá tudo certo. Vamos para a máquina, meus amores? Vamos lá. Já chegamos na nossa máquina, eu preciso esperar aparecer aqui para mim no celular, tá? E aí, outra coisa que eu não falei, esse acabamento aqui, ó, que eu teci no sentido, né, das carreiras, este é um acabamento que eu teci com 40 agulhas e 80 carreiras, tá? Que é o mesmo tanto da manta, tá bom? E aí, gente, eu tenho certeza que vocês vão adorar o conteúdo de hoje, tá? Dê aquela balangada na câmera aí, desculpem-me. Acabei chutando aqui sem querer, tá? Tô tirando aqui. Eu vou entrar e sair dessa live pra gente atualizar algumas coisas. Pronto. É bom que já roda outra propaganda. Gente, eu preciso depois falar uma novidade pra vocês, uma novidade maravilhosa. Sensacional. Mas eu já vou adiantar. Tá ativo no meu canal o Valeu Demais. Então agora, quem se sentir no coração, pode dar contribuição não só nas lives, mas pode dar contribuição também nos vídeos. Eu, depois da técnica, explico isso com mais detalhes, tá? Então eu vou começar aqui, gente, primeiro de tudo, com este acabamento aqui que a gente vai fazer na manta, no sentido dos pontos, ou seja, eu coloquei o mesmo tanto de pontos que tem na manta, que dá a mesma largura do comprimento, né, da manta, e eu vou colocar, acho que vai precisar movimentar a luz, um pouquinho só. Vou apagar essa aqui, acho que vai ficar melhor. Isso. E aí eu vou pôr essa aqui um pouco mais para cá. Certo? Tá dando bem para ver aí. Deixa eu ver se está focado, tá? E aí, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer. Este acabamento eu vou colocar ele com o avesso, ou melhor, com o direito virado para mim. Eu vou recolocar ele na máquina com o direito voltado para mim. Zé, mas não dá para fazer isso na hora que eu vou... Não dá, porque a gente não tem o direito. Tá? A gente tem só o avesso.
Então a gente vai voltar, colocar eles aqui, ó, né? Vou pegar aqui de 3 em 3 pontos e vou voltar ele nas agulhas. Vou precisar pegar o outro transportador de 2 agulhas, fica mais fácil de fazer, e a agulha do transportador é mais fininha também. E eu vou voltar esses pontos nas agulhas. Mentira. Ah, tá certo. Tá certo, viajei, menino. Tô viajando na maionese. Relevem, por favor, tá, gente? Relevem mesmo. Ó. Eu vou colocando todos esses pontos até o final, tá? Eu aqui poderia ter feito uma carreira um pouquinho mais larga, mas eu não fica legal no final, tá, gente? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, colocar um dos lados do acabamento, quando eu teço um acabamento assim, né? Que eu teci ele na largura da peça. Vocês vão entender por que eu estou ensinando esse acabamento, tá? Mais nas lives futuras, certo? Vai ter coisa bem interessante, tá? Eu provavelmente vou fazer, provavelmente não. Eu com os fios que eu tenho aqui, esses fios que foram gentilmente doados pela Thelma Tiepolo. Thelma, faz parte da história desse canal. Foram doados junto com essa máquina aqui pro canal, tá? Eu vou fazer uma manta e eu vou usar a combinação de cores que eu tenho ali. Que a Thelma, ela tem quando ela fazia tricô, ela tinha uma noção bem interessante de fazer tricô napolitano. O que quer dizer isso, tá, gente? Não é napolitano de Nápoles ou menos ainda napolitano do sorvete, mas tem a ver com sorvete. Sorvete napolitano geralmente são 3 cores, e ela tinha 3 cores, 3 tons de verde, 3 tons de rosa, e eles estão maravilhosos aqui comigo. E eu vou fazer uma manta. E depois, gente, só para falar para vocês, vocês vão reparar que essa manta, a técnica dessa manta dá para você usar para outras tantas coisas, tá? Uma coisa importante, eu estou colocando aqui, gente, o avesso virado para a máquina, o direito virado para mim. E na hora de colocar a manta aqui nas agulhas, eu vou colocar no sentido na lateral, tá, gente? Eu vou pegar aqui e vou colocar na lateral, tá? Então aguardem, porque vai ficar bem interessante. Eu preciso só de um feedback para de vocês, gente. Podem mandar mensagem. Sandra Palhano, boa noite, seja bem-vinda. Cláudia Silva, meia estante. Obrigado, Claudinha. Mandem uma mensagem se vocês estão me enxergando bem, se a imagem tá boa. Para mim aqui no celular tá. Tem uma sombra ali, mas tá tudo bem ainda. Essa é uma outra questão que eu vou resolver aqui no canal, a iluminação, né? Logo menos teremos novidades do cenário. E logo menos também teremos novidades no meu sistema de iluminação. Obrigado, gente, obrigado mesmo. Aline de Araújo, boa noite, Nova Friburgo RJ. Seja bem-vinda, Aline. Seja muito bem-vinda. Gente, depois que essa live virar vídeo, depois que eu terminar a live e tal, e abrir os comentários lá para vocês fazerem, eu vou pedir aqui, assim, discretamente, né? Não vou mais ficar pesando muito nessa questão de comentário, porque eu não sei se vocês, sei lá, qual que é a perspectiva de vocês com relação a isso, mas eu tenho que dizer que todo comentário feito depois da live ajuda muito, tá? Então não se esqueça de deixar seu comentário depois que a live vira vídeo, não se esqueça de curtir a live e compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais esta live. Colocamos aqui a primeira parte do acabamento e vamos desmanchar a separação. Deixa eu só ver se está do lado certo, tá? Vamos desmanchar a separação. Eu não sei se... Tânia Carvalho, boa noite, seja bem-vinda. Rúbia Moraes, por que 2 alianças? Porque uma é do começo do relacionamento, Rúbia, e a outra aliança foi quando o Sérgio perdeu a dele, e a gente comprou um outro par. Ele perdeu a primeira, né? E aí eu uso elas, gosto. Tem até um calo no dedo por causa disso, porque eu gosto de usar. Eu sempre gostei de anel, né? Boa noite a todos. Cheguei há pouco de Caxias do Sul com o coração apertado por deixar minha filha lá para participar da Olimpíada. Ô, Dirce, mas vem com o coração apertado porque tá deixando a filha, mas volta com muito orgulho no coração, Dirce. Parabéns para você e para ela, viu?
Vera, a imagem está ótima, perfeito. Estou curiosa. Sou de Praia Grande, São Paulo. Vera, Vera, né? É a Vera da Remalhadeira. Tô errado ou tô certo? Vera, se for a Vera da Remalhadeira, tô devendo uma resposta para você. Eu não esqueci, tá? Não esqueci mesmo. Parece que eu esqueci, mas não esqueci. Boa noite, Nelson. Seja bem-vindo. Deixa eu ver se entrou mais alguém aqui, gente. Renata McDermott, obrigado. Boa noite. Seja bem-vinda. Agora, gente, nós vamos colocar a manta. Colocamos o acabamento. E agora nós vamos colocar a manta. Pulo do gato, melhor prática aqui, tá? Primeiro que eu vou usar o outro lado, que é mais fácil. Vou começar pelo mais fácil, com esse daqui principalmente. A dica é a seguinte. Por onde que eu consigo pegar facilmente na canaleta aqui, na mesma canaleta, né? O tricô, pelo direito, tá? Lembrem-se, se você colocar assim, ou se você colocar assim, não faz diferença. Não faz diferença. É uma música também. Não faz diferença, tá? Então aqui eu vou colocar direito virado para mim também. Beleza? Muito bem. Vou dobrar aqui no meio o meu acabamento. Deixa eu só ver se eu fiz a gentileza de deixar a minha caixinha de alfinete fácil. E eu não deixei. Espera aí, gente. Espera o bidutzinho. Deixa eu ter alfinete aqui dentro. Preciso de uns 2 ou 3 só. Espera aí. Ai, tem alfinete, que bom. Preciso só de... Na verdade, eu precisava só de um. Achei já. Gente, deu um negócio no microfone aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Espera aí. É que não vai dar pra saber. Ah, tá. Estão me ouvindo sim. Acabei de ver. Vera, eu mesma, sigo você faz tempo. Gostaria de saber se o óleo mineral usado na lubrificação é aquele que vende na farmácia. Não, não é. O que vende na farmácia é o óleo, a vaselina líquida ou óleo mineral para uso tópico, dermatológico, né? Seria gastar um dinheiro desnecessário, eu acho, né? Então, o que você pode fazer, Vera, Peraí. O que você pode fazer, Vera, é comprar o óleo mineral de lubrificação de máquina de tricô, máquina de costura industrial, tá? Gente, aqui, boa noite, Rúbia, seja bem-vinda. Suzana, Dirce Rambo, nos dê notícias dela, tá? Estou torcendo muito. O que eu fiz aqui, gente? Dobrei a minha manta, né, no meio e vou marcar aqui no meio com um alfinete, tá? Por quê? Porque eu vou colocar as laterais primeiro. E aí, gente, aqui tem que tomar um cuidadinho. Eu vou colocar bem no ponto da beirada mesmo, tá, gente? Aqui não tem problema. Pra pegar logo aqui no comecinho, tá vendo? Ó, vai ficar um pontinho aqui, ó, né? Tem o ponto daqui, ó. Certo? Então eu vou pegar logo aqui no comecinho, coloco 2 agulhas e vou colocando 2 agulhas aqui. Aqui, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Cuidado para não pegar onde já está aberto, porque senão eu não consigo depois arrematar direitinho o ponto. Tá? Pegar também do outro lado e vou esticar um pouquinho, porque sempre estica, né? Vou colocar aqui, tá? Vou ver meu alfinete e ele tem que estar batendo com o meio, tá, gente? Então coloquei aqui, vou só desenrolar aqui o trabalho. Meu alfinete que estava aqui no meio, ó, tá batendo exatamente no meio da máquina, tá? Ivanete Aguilera, boa noite, Zé e Tricoteiros. Boa noite, Ivanete, seja bem-vinda. E agora aqui, gente, eu vou tirar o alfinete. Já vi que bateu no meio, né? Vou pegar na mesma canaleta que eu tô pegando lá desde o começo e colocar aqui. Feito isso, eu vou colocar na metade da metade. Lembrando, gente, isso aqui enrola mesmo, tá? E aí quem tem frontura pode fazer isso aqui, ó. Prender na frontura. Tá? Tudo vocês podem prender na frontura. Porque isso aqui não vai sair da máquina ainda. Prendi na frontura, vou deixar aqui, ó, vou pegar sempre na mesma canaleta.
Às vezes ajuda a deixar isso aqui aberto para a gente pegar por baixo. Ó. Ó, vamos pegar com a de 1 primeiro. Tô pegando na beiradinha, deixa eu ver. Não, tava pegando um ponto para dentro. Coloco aqui, coloquei aqui, ó, eu venho na metade desse pedaço. Deixa eu ver. Agora sim, aqui coloco um pontinho aqui. Aí eu vou de 2 em 2 agora, colocando os pontos, tá certo. Coloco aqui. Coloco aqui. Dirce Ramo, pode deixar que quando tiver notícia eu aviso sim. Obrigado, Suzana Pires e demais amigos. Avisa mesmo, Dirce. Fala no grupo também, tá? Avisa mesmo, sério. Queremos saber o desempenho dela. Isso é um orgulho, né, gente? Pensou? É um barato, né? É um baratinho. De verdade. Eu falo um baratinho, mas é carinhoso, viu, Dirce? Tô lembrando da Patrícia falar assim, tu sensível? Bah, imagina, nem isso. E é sensível, assim, demais, né? Eu prefiro, sabia, gente? Eu acho que se eu fosse uma pessoa mais fria, mais... apesar de que tem momentos que eu sou friozão, né? Tem horas que a gente precisa, como diz a Gabriela Prioli, usar de mais razão e menos emoção, né? A gente precisa disso, às vezes. Até para se proteger. Sabe, gente? Até para se proteger, é importante. Né? Ó, eu tô colocando aqui na mesma canaletinha, tá? Aí a gente dá uma olhada aqui e vê que os dois pontos do meio que a gente colocou não estão na mesma canaleta. A gente tira, pega na beiradinha, coloca. Aqui, apesar de eu sempre falar que tem que deixar um pouquinho de tricô para dentro do acabamento, gente, não vejo tanta necessidade, tá? Deixa paradinho os comentários aqui que agora eu vou dar uma focada aqui pra gente não ficar com 3 horas de live, tá bom, gente? Apesar que eu sei que vocês gostam. Logo menos eu pretendo fazer um negócio que eu acho que vocês vão gostar, que é um tempo assim, sabe, de compartilhar bastante coisa com vocês. Tá? Vai ser live, não adianta, porque eu não vou gravar vídeo para editar depois. Né? Não dá. Nem que eu faça algumas por dia, sei lá, fazer alguma coisa. Mas tem muita gente querendo saber como é que funciona a minha rotina, muita gente querendo conhecer um pouco mais do Zé, e eu acho que chegou a hora de repente mostrar um pouquinho mais, né? Mas que eu não gosto muito, gente, porque minha rotina o que é? Segunda, quarta, sexta eu vou para São Paulo trabalhar. Vou fazer o quê? Vou filmar dentro do trem? Vou fazer uma live dentro do trem? Não. Né? Ou melhor, não sei. Final de semana é final de semana. Final de semana eu tô deixando eles bem final de semana exados, porque precisa. Não adianta a gente querer abraçar o mundo, gente, porque quanto mais a gente abraça, quem me conhece sabe o término dessa frase, quanto mais a gente abraça, pouco a gente aperta. Tá? Resolver todos os problemas do mundo, resolver todos os problemas da família, querer resolver, né? Não dá certo não, viu, gente? Deixa eu contar pra vocês esse segredinho. Ver se eu tô na mesma canaleta. Tô. Vou colocar mais 2 aqui pra dentro. Vamos aqui. As coisas que... Só dar uma encostada do bigode na câmera. Pensei que tinha balançado, mas não, foi só o bigode. Bigodinho. Muito bem. Estamos chegando quase no fim aqui. Faltam algumas agulhas para colocar. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Ô neném, foi. E mais 2 aqui. Atenção. Foi.
Coloquei, certo? Todos, ó, tá todo mundo aqui. Né, que eu posso dar uma puxadinha, né, pra ver, bonitinho e tal. Agora é que vem o pastel. Tá? Agora é que vem o pastel. Tá boiando ali. Por que pastel, gente? Porque a gente vai rechear o acabamento. Então eu vou pegar esse meu acabamento aqui, ó, e vou enrolar ele. De repente pode não ser novidade para todo mundo, mas tem gente que talvez não conheça. Quem assistiu meu curso da Educar, conhece isso aqui, tá? Lá eu fiz uma manta. Aqui eu vou ensinar vocês a fazerem todas as etapas da manta. Muito bem. Enrolei, coloquei ele dentro aqui, agora eu vou fechar meu pastel. Tá? Vou fechar meu pastelinho. Fazendo o quê? Colocando os pontos, um em cada agulha, né? Vamos de 2 em 2. Uma coisa legal, tá, gente? Um desses lados aqui do acabamento, essa ponta de fio, eu poderia ter deixado bem comprida para já fazer o acabamento com ela, tá? Mas isso, o cérebro do José Augusto não funcionou para pensar isso antes de fazer. Então ele vai arrematar mesmo. Né? Aqui, como a gente sabe que é o mesmo número de pontos, deixa eu só dar uma pulada na câmera, porque ela tá na frente. Ela tá na frente, a câmera, menino. Você acredita? Ai, gente, eu fico imaginando se eu vivesse 100 anos atrás, né? Se eu fosse um adulto de 37 anos, como eu sou hoje. Há 100 anos atrás, acho que eu seria, sei lá, não sei. Eu só quero assinalar uma coisa para vocês aí, tá, gente? Eu não vou dizer que eu criei isso aqui, tá? Mas o desenvolvimento das mantas que eu fiz para educar foi meu, ok? E existem características daquela manta que são minhas, eu nunca vi ninguém fazendo. E eu estou ensinando isso para vocês aqui, tá? Estou ensinando isso para vocês. Se vocês verem algo parecido por aí, saibam que é oportunismo, tá? Bastante, inclusive. O Zé vai ficar um pouquinho afiado se isso acontecer. Bastante, inclusive. Mas é aquela famosa história, né, gente? A pessoa que faz os negócios bons, uma pessoa é copiada, né? Não tem jeito. Entendeu? Mas esse sistema aqui de pregar o acabamento, o outro que eu vou fazer, a continuidade dessas mantas, vai ter até crochê nessa história aqui, tá? Vai rolar crochê? Sim. O Zé vai fazer crochê? Vai. Tá? Vai ter até crochê. E aí a gente termina de colocar, como eu tô terminando aqui já, eu acho que tá ficando bom, tá ficando bem bom pra ver, né? Eu preciso comprar mais fio verde, gente, para trabalhar no canal. Não para fazer peça, para trabalhar no canal, né? Todas as amostras, eu ainda vou fazer uma live mostrando mostrando as amostras, né? De tudo que eu já fiz aqui no canal, tá tudo guardado. Todas guardadas, as definitivas, né? As que eu tirei foto. Inclusive, Zé, você não tá mais tirando foto das coisas. Por quê? Eu falei, gente, tempo. Tá? Só. Ontem eu programei a live. Eu tava no Sérgio, eu fiquei em São Paulo. Gozado, eu decidi à noite ficar em São Paulo, né? Porque daí de manhã eu ia resolver um problema. Um problema não. Pegar uma encomenda, mas aí não aconteceu de pegar de manhã. Talvez eu pegue amanhã, à noite. Preciso ver isso, inclusive. Deixa eu só voltar aqui. Agora eu vou suspender todas as agulhas, tá? Suspendi as agulhas. E para não me atrapalhar, para essa separação que tá aí não me atrapalhar, o que eu vou fazer, gente? Eu tenho o fio da separação que tá aqui, ó. Desse lado aqui. E eu vou pegar e eu vou arrebentar essa separação do outro lado. Tá? Arrebentar, lógico, tomando muito cuidado para não cortar o fio verde, certo? Pegando a tesoura aqui. Para não cortar o fio verde. Eu venho aqui no cantinho, ó, dou uma levantadinha nos pontos. Posso, de repente, pegar o fio
bege, fio cru aqui. Achar essa laçadinha aqui, ó, pode ser até a próxima laçada, não precisa ser exatamente a última pra gente cortar. Cortamos, a gente vai puxar desse lado aqui, desculpa, a gente bateu. Desse lado aqui a gente puxa e saiu o fio, junto com o fio, não exatamente junto, mas por conta que o fio saiu, sai também. Puxar aqui direitinho. Ô pai amado. Eu corto de novo, meu, você não tá entendendo. Eu, hein? Ah, saiu, não precisa nem cortar. Saiu, tá? E a separação sai por aqui, ó, tá? Ó. Por que eu faço isso, gente? Para facilitar a hora de costurar. Como que a gente vai costurar? Com arremate de remalhador. Por isso que eu insisto que vocês têm que aprender isso. Sem brincadeira, gente, arremate de remalhador é uma das maneiras mais fáceis de fazer costuras na máquina de tricô. Direto na máquina de tricô, né? Então aqui eu vou pegar o fio, vou pegar meu remalhador, o remalhador da agulha preta, que eu adoro esse remalhador aqui. Era o que vinha com uma série da 326 antiga. A agulha ficou preta com o tempo, tá? Não é que ela era dessa cor. Mas eu não reclamaria se as agulhas da minha máquina fossem pretas. Não reclamaria. Eu acho a agulha preta linda. Linda, muito bonitinha, não é mesmo? Eu acho a agulha preta lindinha. Acho uma coisa bonitinha demais. Não é? Eu sei que eu tô parecendo um político que tá falando, né? Mas eu não vou falar o nome do político. Eu sei que a vesícula biliar 30 fica colocada aqui na região dos glúteos. E para não expô-la, nós vamos usar outro ponto. Tô falando de acupuntura, tá, gente? Gente, eu vou ver os comentários de vocês depois, tá? Não esqueço, não. Ó, então, arremate de remalhador. Agulha com agulha, né? Agulha do remalhador com a agulha da máquina. Atravessei a primeira carreira do acabamento, o ponto do acabamento, a manta e o outro ponto que estava na agulha do acabamento e vou laçar o fio. Vale dizer que eu prendi aqui na frontura, tá, gente? Ó, é que não dá pra vocês verem, mas eu prendi o fio aqui. Por isso fica mais fácil de fazer agora, tá? Passei. Vou descer com o dedão, né? O fio tá colocado dessa maneira na minha mão. Vou descer a agulha aqui, ó, com o dedão que tá livre. Coloco o gancho do remalhador no gancho da agulha e puxo. Eu não empurro o remalhador, eu só puxo a agulha, tá? Ó. Coloquei aqui, eu tô puxando a agulha. E é sério, gente, eu insisto pra vocês aprenderem isso daqui, porque você não precisa ficar passando carreira com carro. Você não precisa ficar sofrendo, entendeu? Sofre um pouquinho, né? Pra aprender o arremate. Porque depois é só show. Zé, pra que você está fazendo isso na máquina se você tem remalhadeira? Não é todo mundo que tem remalhadeira. Tá, gente? Não é todo mundo que tem remalhadeira, então é necessário orientar de maneira que todo mundo consiga fazer. Lógico que quando eu faço minhas mantas, eu faço isso na remalhadeira, né, gente? Não preciso nem dizer, né? Zé, mas vem cá, você vai ensinar a usar essa remalhadeira aí quando? Eu falei, então, gente, temos uma série de mantas. E manta eu faço na remalhadeira. Então, muito provavelmente, eu vou ensinar isso aqui também na remalhadeira. Tá? Aproveitando. Ah, uma coisa importante. Importantíssima. Se a gente empurrar isso aqui, ó. Nossa, tô parecendo a Rita Von Hunt hoje, viu? Se a gente empurrar isso aqui, a gente consegue um desempenho um pouquinho melhor, tá? Agora, muito cuidado, gente. Não percam ponto. Se perder ponto, não se desesperem, tá? Mas, na verdade, um pouquinho. Porque pode dar problema. Você pode perder os pontos do acabamento. A manta você não perde, mas o acabamento você perde. Uma coisa importante, tá? O acabamento tem que ser largo o suficiente para caber a manta dentro. Aqui a gente está em proporção, tá? Não significa que se eu fizer um acabamento desse tamanhozinho aqui, eu vou conseguir colocar uma manta de 300 e tantas carreiras. Precisa ser um acabamento grande. Geralmente, os acabamentos das minhas mantas têm de 15 a 20 centímetros. De 15 a 20, tá? Mais 15 eu acho eu já fiz até hoje. 20 foi raro ter feito. Ah, Zé, mas você fala que fez as coisas. Cadê as coisas que você faz? Gente, já vendi, já foi pra loja, já foi pro cliente.
Ah, mas você não tira foto? Não. Isso é uma coisa que eu vou mudar. Começar a tirar foto das coisas. Mas eu vou começar a fazer coisa pra mim, que vai virar conteúdo aqui pro canal, é óbvio. E aí vocês vão ver muita coisa interessante mesmo. Tô terminando aqui, gente, ó. Ai, Zé, mas pra você parece tão fácil fazer esse arremate, porque eu treinei, né, gente? Treinei feito não sei o que, ó. Vou dar um ponto aqui a mais. Prendeu. Cortei o fio, não precisa cortar muito comprido, porque essa ponta você vai esconder dentro do acabamento, tá? Puxo e vou desfazer. Solto o fio aqui e vou tirar o acabamento. Por que pastel, gente? Porque temos aqui um acabamento recheado com a manta. Não é mesmo? E agora, Zé, qual é que é? Qual é que é desse negócio aí? Como é que você vai fazer isso? Como é que resolve? Resolve assim, gente. Eu vou virar o acabamento, puxando a manta que estava enrolada para fora e também o acabamento. Desvirei esse acabamento. Eu tenho uma costura muitíssimo bem feita aqui, tá? Porque foi colocado na mesma canaleta, certo? E uma costura muitíssimo bem feita no avesso também, tá? Essa lombadinha que fica aqui, essa ondinha, isso vocês tiram no vapor, tá? Não é para carcar o ferro aqui, vaporiza e dá uma achatadinha com a mão, tá? Vaporiza, deixa quente e achata com a mão. Cuidado para não se queimarem, certo? Esse é o acabamento tipo pastel, quando a gente faz um acabamento de manta no sentido das carreiras, ou seja, a gente usa a largura do acabamento, a largura do acabamento é o número de pontos, tá? Tem também o acabamento que a gente faz no sentido colocando o acabamento na lateral, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Para fazer isso, gente, mais uma vez, acabamento virado com o direito para mim, e nesse daqui tem o pulo do gato, tá? Tem o pulo do gato mesmo. Por quê? Eu consigo pegar na mesma canaleta quando está virado ponto meia para mim aqui numa boa, certo? Numa boa mesmo. O problema está aqui, quando eu vou virar desse lado, tá? Então a gente vai colocar a manta pensando isso para deixar esse lado aqui, que é mais difícil de ficar bonitinho, do lado avesso da manta, não do lado direito. Ah, Zé, mas então quer dizer que vai ficar feio do lado avesso? Não vai, gente, não fica feio. É que não fica tão bonito quanto a gente colocando na mesma canaleta, tá? Vou colocar 30 agulhas aqui em trabalho. Deixa eu só ver meu WhatsApp, de repente o Sérgio fala comigo. Ai, gente, eu conheci mais uma cantora. Mais uma drag cantora. E depois quem tem Spotify, quem tem... ou YouTube mesmo, né? Só procurar. Procuram Greg, G-R-A-G, Greg, né? O som, o A, a gente pronuncia E no inglês, né? Greg Queen, né? Trocou o G, colocou o G no lugar do D de drag queen. Vou te falar um negócio, viu? Canta, viu? Olha, canta. Tem uma música que chama Bota Fé. É meio motivacional, não vou negar, mas é bem legal. Bem interessante. E é talentosíssima a drag. Talentosíssima. A Greg, né? Eu falei a drag, mas é a Greg que eu queria falar. Sensacional. E vocês sabem que música também é um negócio que mexe com uma pessoa sensível como eu. Não é mesmo? Bom, gente, vamos deixar aqui isso aqui preso pra gente, né, não ficar atrapalhando. E aqui no meio a gente consegue... Não vou colocar alfinete aqui porque não precisa, tá? Lá naquele lá precisava marcar o meio da manta. Aqui não precisa porque é o acabamento, a gente vai colocar ele no tanto de agulhas da máquina. Deixa eu ver, pra cá, pra cá. Pra cá, deixa assim. Né? Então, nesse lado aqui, ó, esse lado aqui que você coloca com o direito virado para vocês, então, é mais fácil de pegar na mesma canaleta, ó, tá? Só pegar o pontinho na mesma canaleta, vocês façam primeiro, né? Esse lado aqui, na verdade, lógico que é primeiro, né, o Anta? Você tá fazendo primeiro, José Augusto? Pelo amor de Deus, né? Não força amizade. Aí o que acontece? Quando vocês forem colocar a manta, precisa pensar pro lado direito ficar pro lado que eu tô colocando aqui, tá?
Então pensa que vocês vão desvirar a manta, como vocês viram eu desvirando ali. Vocês vão enrolar ela para caber dentro desse acabamento e depois vocês vão desvirar. Né? Detalhe, tá, gente? Vocês viram que não tem acabamento de ponta, né? De canto de manta. Por quê? Porque eu, generoso que sou, e agora reconheço porque isso é generosidade, eu não vou ensinar um modelo de manta. A técnica de cálculo de manta eu já ensinei aqui no canal, mas eu vou reforçar. Tá? Para fazer coisa quadrada e retangular. Essa técnica de manta, fazer quadrado ou retangular, eu já ensinei a técnica falando do cachecol coringa, mas eu vou mostrar de novo como que faz o cálculo da manta, para vocês fazerem no tamanho certo que vocês querem. Para isso eu vou fazer duas mantas bonitas mesmo, no tamanho natural, tá? Para demonstrar para vocês, certo? Por que é que eu não estou fazendo isso já na manta? Né? Porque eu estou ensinando a técnica, tá? Estou ensinando a técnica, eu tenho que sinalizar de novo para vocês que os comentários que vocês estão deixando eu vou responder depois dessa técnica aqui. Meio tradicional, eu já faço isso aqui sempre, né? Deixei de fazer alguns dias, mas hoje precisa. Porque a técnica precisa de muita atenção e ler comentário a cada minuto também dá uma interrompida, né, gente? Bom, tá na mesma canaleta, dou aquela verificada. Coloquei aqui. Nossa, hoje é dia... Deixa eu olhar para trás. Ai, dá bem, não tem muita coisa em cima da minha cama. Hoje é dia de desligar aqui, arrumar, deitar na caminha, fechar o zoinho para descansar, gente. Porque nós chegamos do veterinário com o Alfredo às 3 horas da manhã. Né? Então o Sérgio passou um dia cozido de sono e eu tô cozido igual. E um pouco pior, porque ele ainda dormiu até mais tarde. Eu fomos dormir, o Alfredo, eu coloquei a caminha do Alfredo num lugar onde eu conseguisse ver ele à noite. Né? Ele estava querendo ficar na caminha mesmo, estava querendo ficar no quarto, porque geralmente ele dorme no chão, porque quer, porque tem caminha, tá? E aí eu acordei, fui dormir às 3, acordei às 4, acordei às 5 para olhar o cachorro, acordei às 6, e acordei às 7 horas e fiquei acordado porque faltava pouco para a hora de dar remédio para ele. Né? O cachorro me odeia porque eu dou remédio para ele. Depois que eu dou remédio, gente, é muito impressionante, assim, tipo, 1 hora depois que eu dei o remédio, eu vou chegar perto dele e ele sai correndo de mim. Porque tem que dar remedinho, né, gente? E ele é um cachorro difícil para tomar remédio, sabe? Então aqui, ó, eu já tô terminando de colocar um lado da manta. Né? Tô até lembrando aqui de uns comentários do passado que as pessoas... Eu comentava da minha vida pessoal, tinha gente que não gostava. Você fala de muitos assuntos. Gente, é uma live, né? É assim. Ó, terminei de colocar desse lado, certo? Eu vou colocar o outro lado da manta, né? E vamos lá, gente. O que eu tenho que fazer aqui agora? Tá? Esse lado, para ficar bonito, esse daqui eu quero que ele fique do direito, ou seja, ele vai ter que aparecer desse lado aqui. Se eu colocar assim, não vai. Eu vou ter que virar a manta. Tá? Vou marcar aqui o meio da minha manta, como eu já fiz da outra vez, né, que eu coloquei. E vou colocar a mantinha. E agora eu estou colocando pelo avesso. Tá? Só que eu não tenho a inconveniência, vamos chamar assim. Eu queria tanto achar meu alfinete. Bom, vou colocar no meio primeiro, aí fica resolvido esse assunto. Coloco aqui, ó. Pronto, uma agulha aqui, a outra agulha aqui. Tava marcado o meio, né? Agora eu vou distribuir isso aqui. Tem que dar uma esticada, não tem jeito, tá? Tem que dar uma esticadinha. Prendi aqui para facilitar a minha vida. Ou anta, é o contrário. A pessoa se xinga? Se xinga, vai fazer o quê? Né? É ao contrário. E na manta, colocar na mesma canaleta é meio que imprescindível, tá, gente? Na manta.
E não é difícil fazer isso pelo avesso, tá? Você vira assim o tricô, ó. Tá vendo? Eu tenho o Vzinho do ponto aqui, ó. Tá? Acho que vocês estão conseguindo ver bem. Tem esse Vzinho aqui, eu venho com o transportador por baixo desse Vzinho e eu saio na mesma canaleta. Tá? Aqui, ó, é a mesma coisa. Ah, mas por que você não fez isso no acabamento? Porque fica ruim com o acabamento, tá? Fica ruim mesmo. E aqui a gente tem que dar uma esticada boa. Para fazer isso com o acabamento, a gente fica bem complicado mesmo, né? Lembrando, preciso lembrar, quem está chegando de repente agora, não sei, a gente está com 72 pessoas na live, isso me deixa muito feliz, né? Que existem 3 maneiras de você colaborar financeiramente com a continuidade do trabalho do canal Tricotando com o Zé. A primeira delas é Pix, e mais vantajosa para mim, não vou mentir. A segunda delas é o Superchat, que é também muito vantajosa, porque isso acelera eu receber o dinheiro do YouTube. E a outra maneira é o Apoia-se. Apoia-se, o link está na descrição, você contribui com R$20 ou mais e você pode, então, participar de um grupo do WhatsApp organizado por mim, tá? E óbvio que eu acho que esse daqui vale o seu like, vale o seu comentário depois que a live virar vídeo, tá? Like você já pode dar agora, não precisa esperar. Deixa eu desengatar aqui que eu fiz besteira. Passei do gancho, não quero passar. Uma outra coisa importante, gente, evitem de puxar a agulha. Não sei se vocês repararam que eu não suspendo a agulha. Isso vai facilitar muito a vida de vocês na colocação de acabamentos, tá? Aliás, eu vou fazer... acho que na próxima live eu vou... Não vai ser de manta, mas... não vai ser exatamente sobre o assunto manta, mas a colocação de acabamento, gente, na máquina. Eu preciso ensinar um negócio para vocês. Eu realmente preciso ensinar. Eu acho que vocês vão também gostar muito. Uma coisa meio besta, mas vocês vão achar interessante, eu acho. Então aqui, gente, ó, como tá bem esticado, é que daí não dá para vocês verem. Mas eu tenho o ponto da beirada aqui, um Vzinho atrás do outro, virado para lá, o V, a abertura do V virada para a direita, né, para minha direita. E aqui eu consigo, ó, eu coloco aqui embaixo, eu já peguei na mesma canaleta praticamente, tá? Eu dou uma conferida, óbvio, né? Bem, você já é o mais fino, tem como entrar? Obrigado. Aqui, ó, também. E de repente aqui a colocação de agulha por agulha ou 2 por 2, né? Como eu tô fazendo aqui, é melhor, tá? Fica mais bonito. E quem já consegue perceber isso pode colocar aqui pelo avesso, né? Pode olhar aqui e dá para colocar na mesma canaleta também, se baseando pelo avesso do tricô, tá? O avesso não é um negócio que você não consegue decifrar. Com bastante atenção você consegue ver o padrão que é na mesma canaleta e vai seguindo ele para conseguir reproduzir isso aqui, né? Que eu acho bem interessante, gente. Sério mesmo, eu acho bem interessante. Eu espero que também vocês tenham gostado. Quem gostou aí, deixa seu comentário já na live mesmo. E quem gostou muito, não esquece de deixar seu comentário depois que a live virar vídeo, tá? E se você está assistindo essa live e não é inscrito no canal Tricotando com o Zé, demorou, hein? Se inscreve, por favor, que a gente tá chegando em quase 12 mil inscritos. E eu tô muito feliz por isso. Era uma meta que eu imaginava os 12 mil inscritos, mas não chegando neles. Eu falava assim, seria legal chegar, eu pensava comigo, né? Em 12 mil inscritos. Estamos chegando em 12 mil inscritos. Tô muito feliz por isso. Quando eu falo que dá pra ver pelo avesso, gente, é só você seguir, ó, o padrão do ponto tricô. Ele tem uma voltinha pra cima. Você pega, põe dentro do ponto da voltinha pra cima e segue fazendo isso até o final. Eu prefiro pelo direito, né? Pegando ali e olhando, conferindo e esticando o acabamento para conseguir pegar a agulha, o ponto da lateral da manta, tá? Aqui, ó. Eu dou uma conferida por trás. Eu tô assim, mas eu dou uma viradinha assim para ver. Aí eu coloco na frente da agulha que eu quero prender, ó, o acabamento. E não suspendo a agulha, dou uma viradinha para colocar a minha manta
A minha manta não, meu acaba... não, é que tô colocando a manta, né? A minha manta na mesma canaleta pra ficar bonitinha. Só que tem uma coisa, gente, se não ficar exatamente na mesma canaleta, vai aparecer, não vou dizer que não, tá? Mas não fica nada horrível, não. Espera um pouquinho, gente, deixa eu ver aqui. Que às vezes dá uma vibrada no celular, eu preciso dar uma olhada. Que a Paty tem por hábito me avisar se tá acontecendo alguma coisa no chat, né? Que ainda bem não tem acontecido mais. Mas não sei não, viu, se não vai voltar a acontecer. Não sei. As pessoas nutrem determinados sentimentos por mim que eu fico meio passado. Nunca fiz nada pra ninguém, gente. Nunca fiz nada pra ninguém. Quer dizer, já fiz, né? Tô fazendo. Aqui. Pra vocês. Olha que doideira. Aqui a gente tem que tomar cuidado pra pegar direitinho, tá? Senão ele fica... Por uma coisinha que você fala assim, ah, eu vou pegar isso aqui mesmo, desse jeito mesmo, fica fora da canaleta, você acaba tendo um defeitinho só no meio do caminho, e aí acaba aparecendo bastante, né? Garanto que tá saindo da mesma canaleta aqui? Deveria garantir, né? Deixa eu subir aqui a cabeça para passar o meu ponto de vista por cima da câmera. Deixa eu ver aqui. Ei! Fica aí. Esse aqui vai aqui. Esse aqui vai aqui. E esse daqui, ó, do cantinho, vai aqui. Colocamos a manta. Agora tem uma coisa, gente, que eu quero mostrar pra vocês também, ó. Eu tenho o acabamento desse lado aqui, lembra? Que eu coloquei de outro jeito. Vai acontecer isso, tá? Aí você tem que pegar e enrolar o tricô. Enrola bem enroladinho, ó. Eu puxo a separação e enrolo. Bem enroladinho. Vou tirar o acabamento daqui de baixo. E agora, gente, é assim, eu coloco na beirada. Tá? Vou colocar essa beiradinha aqui. Lembrem que, claro, o acabamento da manta vai ser maior, tá, gente? Uma das mantas que eu vou tecer, você consegue tecer uma manta com 200 pontos. Mais o barrado. Ou seja, faz um mantão. Né? Você pode tecer com os 200 pontos da máquina, mais o barrado vai ficar, por exemplo, sei lá, ela fica com mais de 80 centímetros de largura. Né? Um quadrado com 80 de lado. Aqui, gente, eu estou tentando colocar na mesma canaletinha também, tá? Não vou dizer que não. Mas é um compromisso menos... que tem que ser menos... Vou tirar as agulhinhas daqui. Não precisa ser tão bem observado, tá? Porque aí vai ser o avesso. Lembrem-se, eu coloquei a manta... No primeiro caso lá eu coloquei ela, posso colocar ela em qualquer direção, avesso para mim, direito para mim. Nesse caso aqui eu coloco direito do acabamento virado para mim, avesso da manta virado para mim, e agora eu vou colocar avesso do acabamento nas agulhas de volta. Tá? Eu vou colocando assim, ó. E aqui, pelo acabamento estar esticado, gente, está saindo na mesma canaleta, porque fica mais fácil, quando ele está bem esticadinho, fica mais fácil de você pegar. Tá? Porém, eu não vou, óbvio, fazer exatamente tudo na mesma canaleta, tá, gente? Até para vocês verem o que acontece. Então agora eu vou começar a suspender as agulhas, que depois em seguida eu vou arrematar. Então eu preciso suspender as agulhas. Coloca para cima. Ô pai amado, vai aí. Muito bom.
Tá gordinho aqui o pastel, né? Olha o pastelinho. Detalhe, tá, gente? Uma coisa importante. Eu tô fazendo com a frontura aqui e eu deveria ter colocado a capa da Vanya Jo para ficar mais fácil, né? Tem uma capa que protege. Deixa eu pegar a capa. Cadê a capa? Cadê a capinha? Ah, tá aqui a capinha. Deixa eu pegar. Vou fazer uma pequena bagunça, né? Claro. Ó, gente, essa capa da Vanya, tá? A gente coloca assim aqui no meio. Isso na frontura, né? Eita, balangou. Balangou de novo, desculpa. Vai desbalangar, tá? Pera aí que vai desbalangar. A gente coloca aqui, ó. Tem botões aqui embaixo para prender, tá? Vocês não estão vendo muito bem os botões, mas tem os botões. E aí fica mais fácil porque... Desculpa a balangada aí, tá, gente? Vai ficar mais fácil porque eu consigo colocar o tricô aqui, ó, e não enrosca nos postes. Não enrosca na frontura. Olha que maravilha. Deixa eu pegar o de vez. Uma coisa importante, gente. Vocês viram que eu às vezes mudo de transportador? Por quê? Porque eu tô vendo aqui, eu olho o número de pontos que tem aqui. Isso aqui vem pra cá já. Por exemplo, aqui eu tenho 5, né? Eu pego uma vez com um de 3. E outra vez com o de 2, ó. Eu vou trocando de transportador porque facilita meu trabalho, né? Aqui eu também vou pegar, ó, com o de 3. Para dar aquela aceleradinha no rolê. Tem que pegar o ponto inteiro da beirada, tá, gente? Não pega meio ponto, não pega só um pezinho. Pega o ponto inteiro. Sério. Tá? Olha que interessante, gente. Facilita a capa da Vanya. Por quê? Porque eu consigo me movimentar melhor. Eu não vou aqui, se eu colocar a mão aqui embaixo, eu não vou machucar minha mão. Não vou correr risco de fazer enganchar numa agulha, porque já aconteceu, tá? E aí a gente vai colocando, ó. Ó que maravilha. Vou dar o transportador. Pego 3. Pego 2. Peguei 1. Anta. Ó, vou começar com o de 3 aqui no meio. Foi. Pego 3. Opa, saiu um pouco fora demais da canaleta. Pego 3. Pego 2. Pego 3. E aqui pego 3. Pronto. Vou arrematar do mesmo jeito que eu arrematei antes. Solto isso aqui daqui. Volto todo mundo para trás. Aqui eu deixo bonitinho alinhadinho. Aqui não tem separação para desmanchar, né? Então tá de boa. Vou pegar aqui o meu fio. Vou fazer uma laçadinha para prender ele no poste da máquina. Não precisa ser no poste da frontura. Uma laçadinha, ó. Tiro daqui e vou prender no poste da máquina. Coloco aqui do lado. Eu prefiro prender no poste da frontura, tá? Mas aqui vocês vão prender no poste da máquina que dá, porque o poste da frontura está coberto agora. Certo? Ó. Coloquei aqui para trás, passo por baixo e vou começar a arrematar. Gancho com gancho, mãozinha colocado o fio assim, ó. Dedão livre, gancho com gancho. Quem puxa é o dedão. E aí a gente movimenta o remalhador só quando for tecer com ele. Gancho com gancho. Às vezes o remalhador dá uma enroscadinha, você desenrosca. Puxa. Puxa. Como eu já expliquei bastante esse daqui, eu não vou ficar explicando de novo, tá, gente? Eu vou fazer. Uma coisa importante, eu não vou explicar, mas eu vou dar dicas. Acaba explicando, não tem jeito, né? Então aqui, ó, gancho com... Vou descer a agulha. Primeira coisa que eu me certifico, se a lingueta não pegou na parte do tricô. Se ela passa e fecha, tá vendo? Tá? Antes de fechar, eu coloco o gancho do remalhador no gancho da agulha. Posiciono o remalhador de frente para a máquina e puxo com o dedão.
Aí eu retomo o movimento dele com a mão, pego o fio e puxo. Puxei com a mão, retomo ele com o movimento e puxo. Importantíssimo, não deixem o ponto passar para trás da lingueta do remalhador, como fez agora, porque dificulta na hora de pegar, ó. Fica mais complicado para pegar. Então, deixa o ponto em cima da lingueta, vira o ganchinho para o lado do remalhador e puxa. Ó. Coloca gancho com gancho da agulha e puxa. Opa. Zé, dava para passar uma carreira na regulagem 10 e arrematar? Não. Nossa, Zé, mas por quê? Seguinte, lembrem, a gente tem 3 camadas de tricô aqui, gente. Por mais... Acabou de chegar uma informação de um pedido meu que vai chegar. Eu comprei umas camisetas. Por mais que eu tenha uma regulagem 10 larga na minha máquina, ela não vai conseguir dar conta de prender essas 3 partes e depois você arrematar. Vai ficar repuxado. Por isso que eu faço esse arremate aqui. Ah, Zé, mas dá para tecer uma carreira e arrematar com aquele arremate do transportador? Dá, não vou dizer que não. Tá? Mas eu acho que o acabamento melhor fica como eu estou fazendo aqui agora. Sem brincadeira, gente. Gosto muito desse arremate aqui. Ah, Zé, mas é difícil. Gente, é difícil até a hora que se pratica. Sabe? Eu tive aluna lá que olhava pra minha cara e falava assim, Zé, eu não vou conseguir fazer esse arremate. Eu falei, vai. Vai, imagina que não vai. Oxe, como assim? Claro que vai. E treinou. Falei, ó, você vai montar 100 pontos. A tua missão é aprender. Ah, você vai derrubar ponto no meio do caminho, vai desmanchar, vai perder ponto. Esquece. Para da onde você deu problema e continua dali. Até você chegar a hora que você vai fazer os 100 pontos sem dar problema. Mas pra que eu vou fazer isso? Mas por que eu tenho que treinar? Gente, tudo nessa vida é treino, até beijo. Então você beija mal até a hora que você começa a treinar. Depois que você começa a treinar, você começa a beijar bem. Certo? Arrematei aqui meu fiozinho, vou tirar da máquina. Tá? Temos aqui mais um pastelzinho. Olha que bonitinho o pastelzinho. Olha a costura como fica, gente. É muito bonitinha. E vou desvirar novamente. Do mesmo jeito que eu fiz o outro, eu vou desvirar. Para o direito. Né? Tiro a manta daqui de dentro. Certo, gente? Aqui, ó. Deu umas pegadas meio diferentes no avesso. Mas no direito, olha que coisa bonitinha. Tá? Ó. Zé, mas tá muito coisa, tá muito feio. Isso aqui não aparece, tá, gente? Você estica, vaporiza, isso aqui não vai aparecer. Da mesma forma aqui também vai ficar esticadinho. Mas olha só, gente. Quando você não pega na... Quer dizer, quase não pega na mesma canaleta, né? Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Não tem continuidade. Tá? Mas este daqui é o avesso. E aqui tá o direito. Lindo, maravilhoso, bonito. Sensacional. Sensacional. Tá? Óbvio que a gente fez isso de um lado de um jeito, do outro lado do outro jeito. Eu vou aqui, depois, se não deixar cair no chão... Ai, gente, a coluna do Zé tá ruim. Eu vou depois aqui vaporizar, né? Quando se tratar de uma manta mesmo, vou vaporizar. E faço a mesma coisa do outro lado, né? Dos outros dois lados. Zé, mas e o canto chanfrado, Zé? Pelo amor de Deus, vamos ter 2 opções. Eu vou voltar para a câmera de... Paulo, obrigado pelo superchat, querido. Obrigado mesmo. Valeu. Eu vou voltar para outra câmera, gente. Deixa eu só desocupar a cadeira. E eu vou voltar para outra câmera para a gente conversar. Eu vou ler os comentários e vou conversar com vocês. Tá? Oi. Voltei. Ai, deixa eu acender outra luz aqui, senão vou ficar escuro demais. Ai. Deixa eu só colocar o fio do microfone certinho aqui.
Agora, olha só, tava escuro mesmo. Tchan, aí fez a luz, olha que maravilha. Não ficou tão iluminado assim, mas tá bom. Eu não sei se é a minha qualidade. Ah, pronto, vai ficar melhor agora. Tô achando os corações azuis da Claudinha. Tá, a imagem tá ótima. Rubia, 2 perfis eu acho. Pode deixar quando tiver notícias, aviso sim. A Dirce conseguiu montar uma torcida organizada no meio das tricoteiras. Ao invés de jogarmos confetes, vamos jogar pompons naquela lindeza. Eu sei, Dirce Rambo, eu sei que é puro carinho, Zé, eu sei. É que, né, eu tô melindroso hoje. Né? 68 pessoas, gente. Obrigado por me acompanharem até aqui, de verdade. Tá? Mariana Mello, cheguei atrasado, assistindo a propaganda. Patrícia mandou corações. Tô terminando um casaco. Gente, eu tô vendo mesmo. Eu lembro de ter... Tô conferindo aqui, tá? Se eu tô lendo os comentários. Tá. Agora eu tô vendo os comentários mesmo. Zé, o Alfredo vai ficar bem. O que o Alfredo tem? A meia sextante. Corações da Cláudia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não, não acho. Mas eu li. Porque a Dirce falando que ela estava com o coração apertado porque deixou a menina dela para concorrer não, para competir na Olimpíada. É isso? Pera aí, tá, gente? Só para não pular ninguém, tá? É coisa rápida. Tá, não pulei ninguém não. Eu falei de todo mundo. Muito bem, vamos lá. Eu tô lendo as interações de vocês, eu vou pular, tá, gente? Ivanete, galera, boa noite, Zé, boa noite, tricoteiros e tricoteiras. Obrigado pela presença, Ivanete. Beijo. A Mariana disse que tá terminando um casaco. Cheguei, depois da propaganda. Ilze Braga, boa noite. Cheguei agora, me deu vontade de voltar a tricotar. Eu fazia muita coisa, hoje não faço mais nada. Ilze, volta. Volta que faz bem pra cabeça, gente. Essas carreirinhas que eu fiz aqui, ó, pra fazer essas amostrinhas, já me fez bem. De verdade. Primeiro que eu tô fazendo pra vocês, né? E eu me sinto bem de fazer coisa boa pra vocês. Porque eu não tô lendo nem os comentários atualizados, mas eu quero depois que vocês deixem as impressões de vocês. Mas deixem as impressões de vocês depois que a live virar vídeo, tá, gente? Para ter um número de comentários maior, tá? Precisa ter comentários nas lives. A impressão de vocês com relação ao que eu mostrei aqui para vocês. Se é legal mesmo, se é surpreendente mesmo. Sabe? Ai, não, Zé, mas eu já fazia isso desde sempre, imagina, não sei o quê. Ok, tudo bem. Mas eu quero que vocês me digam o que vocês acharam, tá? Mas depois que a live virar vídeo, beleza? Tá bom? É bom que tu faça alguns vlogs, pois o povo vai perguntar para mim. Eu já disse que só tenho a atenção deste homem quando ele não tem nada para fazer. Pois é. E ainda assim, às vezes a gente conversa, eu tô fazendo coisas, né, Paty? Tem toda a razão, Zé. Paty e o Zé são irmãos gêmeos. A Paty e o Zé são irmãos gêmeos. Para mim esse acabamento é novidade, em primeiríssima mão. Sério, Paty? Se para você é novidade, amamos vocês dois. Oh, que bonitinho. Claudinha, tu é uma flor no nosso jardim. Já entendi, usamos esse tipo de acabamento em fundo de costura de calcinha. Sim. E também em acabamentos de blusas abertas em tecido. Sim. Gente, historinha rápida, da onde saiu esse acabamento para mim, José Augusto. Muitos aqui não sabem, mas eu também costuro tecido, né? E um dos primeiros projetos que eu fiz numa máquina de costura mesmo, ou seja, que eu sentei na máquina para costurar, que antes eu costurava só à mão, eu costurava saquinho, passava num lugar que tinha uma confecção, pegava retalho, levava para casa e costurava saquinhos. Não sei para quê, mas acho que era para colocar na mão e tirar pó, uma coisa assim que eu fazia, né? E eu costurava na mão. Depois, quando eu comecei a costurar, já cortava, tinha um molde de uma camiseta
uma camisa, na verdade. Eu costurei uma camisa de colarinho. Tá? A primeira coisa que eu fiz assim foi uma camisa de colarinho, porque eu sou ousado. Tinha a junção da pala das costas com o ombro da parte da frente. E a pala de camisa social é dupla, é um tecido duplo, né? E tem o jeito de costurar, que você costura um lado, depois costura o outro. Eu olhei para aquilo e falei, mas pera lá, tá alguma coisa errada aí. Porque se você coloca uma pala de um lado, né, direito da pala, virado para você, direito da blusa, né, e direito da outra pala, e faz uma costura, você desvira aquilo, ela está costurada, os dois lados numa linha reta perfeita, linda, maravilhosa, que você bate um ferro ali e depois pesponta. E o ombro? E o ombro? Né? Como é que faz? É do mesmo jeito. Só que você tem já uma costura feita embaixo. Então isso acaba sendo um pouquinho mais difícil. Então o que eu fiz, gente? Eu virei o negócio, coisei, alfinetei muito bem, alinhavei. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, costurei, depois eu desvirei. E a pala ficou perfeita. Ficou linda. Tá? E aí eu falei assim, quando eu fui fazer a manta para Educar, o trabalho da Educar que eu fiz, né, o curso, eu falei, gente, eu preciso ensinar uma forma de pregar barrado que fique bonito, sabe? Não precisa ser facílimo de fazer, porque não tem nada facílimo de fazer quando você faz uma manta, tá? Mas precisa ser um negócio que seja factível, ou seja, que dê para fazer, não seja uma coisa impossível de fazer. Vocês viram que eu fiz aqui, 2 tipos, inclusive. Vocês consigam fazer isso e fazer de um jeito que fique bonito, tá? Então, o que eu vou trazer para vocês aqui, mantas que não tem limitações. Nem aquele negócio, o barrado da manta tem que ter aumento e diminuição, né? No canto. Nessa opção que eu fiz aqui, tá? Desse barrado aqui no sentido que foi tecido, no sentido das carreiras, o canto aqui ele vai um negócio, né? É um quadrado de crochê, gente, vai mesmo. A gente arremata o canto aqui, arremata o outro que a gente colocar aqui, deixa bonitinho. Depois faz o quadradinho de crochê, não chegue no tamanho aqui que você quer, né? Imagina que essa parte dessa cor aqui é o outro lado. Você vai costurar o quadrado aqui, tá? E fica bonito. Fica bonito, eu vou fazer com seridó essas 2 mantas. E junto com a blusinha de trocador que eu fiz, eu ainda tô bolando o que eu vou fazer. Vou lavar a blusinha, embalar ela bonitinha. Não sei se eu vou fazer uma rifa para levantar fundos pro canal. Não sei se eu vou fazer um sorteio. Muito provavelmente eu vou deixar a coisa para levantar fundos. Vai ser uma rifa que não vai ser um troço muito caro, tá, gente? Vai ter muitos números, mas não vai ser um troço caro, né? Tipo de 20, 30 reais, não vai ser. Acho que de repente vai, 100 números, 100 reais. Zé, mas R$1.000 na blusinha? Gente, é uma rifa para levantar fundos, tá? Levantar fundos para fazer as coisas aqui, né? Eu acho que aqui metade do quarto é para dormir, metade do quarto é para trabalhar no canal. Eu não vou pegar e reformar metade do quarto. Vou reformar o quarto inteiro. E quem vai pagar isso é o canal, tá? Tem que pagar isso é o canal, tá, gente? Então, e esse outro jeito aqui, que você faz no sentido, né, você tece o acabamento compridão, vai ter o negócio da coisa mesmo do chanfrado. Porém, eu vou fazer melhor do que eu fiz na Educar. E eu acho que vocês vão gostar. Eu acho, não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Vai ficar muito lindo. Muito, muito, muito lindo mesmo. Tá? Trabalhoso? Trabalhoso. O que não é mesmo? Mas vai ficar bonito. E eu acho que vai valorizar o trabalho de vocês, vai valorizar o tricô de vocês. E é isso que eu quero, gente. Eu quero gente fazendo tricô bonito. Se não fizer tricô bonito, não é aluno do Zé, tá? Zé, mas hoje eu sou seu aluno, mas eu ainda não faço aquele tricô assim, nossa, vai chegar lá, né? Bota fé que vai bombar, bota fé que vai rolar. Vai por mim, gente. Ouçam essa música da Greg Queen, tá? Ouçam. Ouçam. Voltando aos comentários aqui. Ercília Alves Pereira, boa noite, seja bem-vinda. Eulanda Zezotko, boa noite, Eulanda, seja bem-vinda também. Ateliana Ana Santos Tricô Baby. Ana, beijo, querida. Eu tenho que falar do canal da Ana Santos, é óbvio. Porque se tem um canal
onde vocês querem aprender coisa para bebê e coisa legal, tem amigurumi, tem roupinha, tem vestidinho, tem salopete, tem jardineira e detalhe, mais importante de tudo, Ana Santos faz num capricho, gente. Ela faz as costuras da Ana Santos, olha, para quem já viu outras costuras aí, porque vocês sabem que eu assisto vídeo, para quem já viu outros tipos de costuras aí, a Ana Santos dá um banho, um banho. Então se você aí não é inscrito no canal da Ana Santos e gosta de roupa de bebê, corre lá, Ana Santos Tricô Baby, Ateliê Ana Santos Tricô Baby. Oi, boa noite atrasada, mas cheguei. Querida, seja muito bem-vinda. Saiba que eu sempre vou fazer propaganda do teu canal aqui porque eu gosto de coisa que tem qualidade. Assim como eu gosto também dessas capas maravilhosas da Vânia Jo, onde você consegue fazer aí a proteção da sua máquina, facilitar o seu trabalho na máquina de tricô com capas muitíssimo bem feitas pela Vânia Jo, Ateliê Politec. E para você conseguir comprar suas capas, inclusive, ó, tem cupom de desconto do Zé, hein? Você vai entrar em contato com a Vânia pelo WhatsApp dela, tá? Que é o DDD 21 97632 4157. Repetindo, DDD 21 97632 4157. E eu tô muito feliz porque eu finalmente memorizei o número dela. Tá? E eu tô muito feliz também, gente, porque neste cenário que vocês não estão vendo um pedaço dele, haverá evidentemente a participação das capas da Vânia Jo para cobrir meu overlock, minha máquina de costura, minha remalhadeira e meu ferro de passar. Tá, Vânia? Aqueles, né? Vou colocar você encostado, você vai fazer as capas para mim, mulher. Ah, porque vai. Então, para que vocês tenham desconto na compra que vocês fizerem no Ateliê Politec Vânia Jo, através do telefone DDD 21 97632 4157. Deixa eu ver se eu estou acertando mesmo. Aqueles que não têm segurança, né? Cadê o telefone, minha Nossa Senhora? Ah, tá aqui. 97632 4157, tá certo. DDD 21 97632 4157. E você compra as suas capas, compra os produtos da Vânia Jo e pode ter um desconto através da hashtag Zé10Off, ou seja, o cupom Zé10Off, hashtag, né, jogo da velha, Zé10Off. E você escolhe entre o desconto e também um brinde. Ou melhor, desculpa, você escolhe entre o desconto ou um brinde. Beleza? Tá? Então não esqueçam, capas para proteger sua máquina, para deixar ela bonitinha, protegidinha e para facilitar também o teu trabalho. Ateliê Politec, Ateliê Politec Vânia Jo, tá? Mais uma vez o número, eu sei que eu estou pesando o número, mas é para vocês ligarem, comprarem. 9 DDD 21 9 7632 4157, tá bom? Beijo, Vânia. Oi, boa noite, atrasada, mas cheguei. Ateliê Ana Santos. Rúbia, crochê só ponto caranguejo, que anda pro lado, né? Lado contrário. Eita, crochê. E aí já começa a abalar a amizade. Quem não sabe fazer crochê, já aviso. Vou criar um canal fazendo as mesmas peças do canal do Zé, só que sem crochê. Aprende, Patrícia. Você acha que eu não vou ensinar? Vou ensinar passo a passo como é que faz o quadradinho, tá? Tem 500.965 canais que ensinam isso, eu sei. Mas eu também vou ensinar. E, obviamente, não estão aqui. Mas elas estarão presentes neste vídeo. Aquelas lindas agulhas da Clover que eu comprei, que eu amo de paixão. Amo mesmo. Rubem Moraes, apoio total. E sei fazer crochê. Pronto, eu fui falar em crochê que a Ana Santos já aparece. É outra que adora fazer crochê. E eu que me lasque com agulha e meus nós que nunca viram pontos. Vai aprender, né, bem? Precisa, né, colocar tic-tac para funcionar, né? Coloca o tico para acordar o teco, gente. É simples. Se juntar suas amostras, você pode fazer uma manta de patchwork de tricô. Vai ficar lindo. Pode unir tudo com crochê. Verdade, Marisabel. Patrícia Lopes, só preciso de treino para crochê. Não tem segredo, e não tem mesmo. Marisabel, eu juro que eu amo olhar o teu canal, mas ainda não consegui reproduzir nada. Pontos de crochê não entendo nada. Quando é para fazer ponto segredo é comigo mesmo. Valeu, Paty. Fazer ponto segredo? Ou fazer de segredo um ponto? Cláudia Silva, valeu, Paty. Paty, começa com pontos básicos e simples. Gosto muito também de fazer crochê, disse a Cláudia Silva. Costuro muito na máquina. Também. Zé, por que não passar uma carreira? Faz muita diferença? É tão mais fácil.
Eu acho que melhora a elasticidade. Pois é, o Rúbia. Aqui fica bem elástico também, tá? Ele fica pelo menos no comprimento da manga e um pouco maior, né? Se puxar. E para passar uma carreira na regulagem 10, não dá conta de abraçar 3 camadas de fio. Eu até expliquei isso já antes, mas não dá conta de abraçar as 3 camadas de fio que a gente tem que abraçar e ficar um acabamento que fique de fato elástico, tá? Então a gente precisaria passar uma carreira mais larga que na 10. E já vou adiantando, tem como fazer isso, tá? Mas aí envolve a frontura. Não sei se vocês vão achar tão legal, mas tem como fazer, tá bom? Tem sim. Patrícia Lopes, também não consegui reproduzir nada do canal da Maria Isabel Arte em Fio. Sou doida por aquela saia azul e branca. Gente, bora praticar, né? Zé, eu lembro das mantas que você fez na Educar, mas não lembrava que era feita assim. Pois é assim sim. Tanto que o nome Acabamento Pastel surgiu lá, na Educar. Zé, por favor, quando for fazer peças femininas, pode me usar de modelo, tá? Sou uma pessoa generosa e me coloco à sua disposição. Até pago o frete das peças para que produzir com as minhas medidas, né? Paga pra peça ir e pra peça nunca mais voltar. Patrícia, por que me tomas, Patrícia? Ela sabe que eu tô brincando, tá, gente? Que legal. A Mariana mandou. Solange, a calça que ela fez me deixou louca de paixão. Patrícia, também achei linda, mas já não tenho coragem de usar. Tem gente que não tem coragem de usar crochê no vestuário, né? Não é coragem. Mas eu acho que o crochê ele foi muito, muito, muito jogado pro artesanato só, pra toalha, sabe? Eu acho que tem. A Maria Isabel tá fazendo isso, tá trazendo o crochê pro vestuário. Eu acho isso maravilhoso, maravilhoso mesmo, tá? Delma. Eu amei a música da Greg. Olha lá, a Patrícia falando da música. Eu já apresentei pra Patrícia. Parece mágica essa virada da barra pastel, a Cláudia disse. Verdade. Parece mágica, mas não é. Como é que era o bordão? Não lembro o bordão agora. Tinha coisa de mágica no meio. Pires, o Alfredo é um cachorro que não gosta de tomar remédio? Como ele é diferente? Não é, né? Só que o Alfredo, assim, é um negócio meio punk dar remédio pra ele, tá? Tipo, é quase camisa de força. Tem que segurar nas pernas, segurar nos... Você vai com a seringa lá no negócio, tchum! E ele consegue cuspir, tá, gente? Por incrível que parível. Ele consegue cuspir. Foi lá na goela, ele consegue jogar um pouquinho do remédio pra fora. É impressionante esse cara. Impressionante mesmo. De verdade. A calça da Tere Tricô, uma listrada. Não, eu acho que ela tá falando da calça que a Maria Isabel ensinou no canal dela, o Mariana. Pra mim aparece 44 likes, mas é muito pouco, Isabel Cristina Dias Machado. Boa noite, Isabel, seja bem-vinda. Gente, esse negócio de likes não atualiza, tá? Você tem que entrar e sair da live pra atualizar. Isabel Cristina Dias Machado, consegui chegar pra assistir um pouquinho. Isabel, eu acho que você é aluna minha, não é? Se não me engano, lá da loja. Já curti a live, e vocês? Cláudia Silva. Pati, aqui aparece 66 likes. Oi, Isabel. A Cláudia tá cumprimentando. Isabel, tem que falar um negócio pra você. A live fica gravada, você pode assistir depois, tá? A Nara tá dizendo que ela já curte a live antes de começar. Isso é o melhor mesmo, tá? Noemi Artesanatos. Boa noite, cheguei na hora e estou gostando muito da live. Obrigado, Noemi, seja bem-vinda. Pra mim aparece 67. Isabel Cristina, muito bom o tema hoje. Muito bom o tema hoje. Justamente, hoje foi justamente uma manta que eu teci. Que legal, Isabel. Legal mesmo. Zé, esse barrado é o que você ensinou no Educar no curso de bebê? Sim, é ele mesmo. Tô trazendo aqui pro YouTube, tá? Detalhe, gente, eu posso trazer, tá? Eu posso, não se preocupem com isso. Não tô infringindo nenhuma regra da Educar. Eu só não posso trazer exatamente igual como lá. Exatamente igual com a mesma cor, mas de resto, o conteúdo, a maneira de ensinar, é tudo meu, né? Eu vendi para Educaf, teve exclusividade de 1 ano, agora não tem mais, então beijo, vou trazer para cá sim, tá bom? De outro jeito, mas vou trazer para cá. Solange, sim, ele ensinou na Educar uma manta, 2 mantas na verdade, né? Você disse que nunca faz nada para ninguém. Discordo, fez e faz muito, incentivando a todos,
ensinando técnicas que nunca imaginei que existissem, como a paciência de Jó. Faz muito bom, faz muito de bom a todos. Obrigado, Paulo, obrigado. Hoje eu estou num dia especialmente sensível, então assim, se eu começar a chorar, não liga. Obrigado, querido, obrigado mesmo. Beijo, obrigado pelo carinho, valeu. Cláudio, obrigada. Depois que ele virou, que caiu minha ficha. Pois é. Ateliana Santos, não vou mentir que quase sempre perco laçada e também tem um remalhador que gosto mais e vivo perdendo ele. Esse cara, ele tava perdido, o meu remalhador tava perdido há algum tempo já. Paulo mandou superchat. Não consegui falar nada. Querido, obrigado mesmo. Beijo, valeu. Márcia Maciel, boa noite, Zé. Cheguei muito tarde, estava no hospital com minha mãe. Graças a Deus estamos em casa. Tá tudo bem com ela? Consegui comprar as capas da máquina, adorei conversar com a Vânia. A Vânia é um amor, gente, ela é um amor mesmo. Ela me deu um desconto por ser indicação sua, viu? Muito obrigada, sim, pelo cupom, hashtag Zé10Off, ou basta falar que viu aqui no meu canal, tá? Adorei o seu estúdio, ficou top. Parabéns, vai ficar mais ainda, gente. Tá chegando uma persiana que eu ganhei da Nara Rodrigues. Essa Nara que é uma maravilha na minha vida, essa mulher. Um beijo, Nara, obrigado. E a persiana, gente, vai ficar aqui desse lado assim, ó. Cobrindo a parede que é feia, não vou mentir, porque é, tá? Mas ela vai fazer essa persiana, essas prateleiras, essa máquina, esse cara aqui que tá falando pra vocês, toda essa estrutura que ele monta, vai fazer o Zé ganhar muito dinheiro para reformar esse quarto, ficar lindo, maravilhoso. E além de um belíssimo estúdio, ele vai virar um belíssimo quarto. Com uma loft bed alta, linda, maravilhosa, de solteiro, porque eu não quero mais essa cama grande, pelo menos não no futuro. Porque quero mais espaço aqui, quero ter mais uma máquina montada aqui, meu Deus. Então, eu já tenho, tá? Tem 3 máquinas montadas, uma lá, uma aqui e uma aqui, que vocês não estão vendo. A Vânia é ótima, e parceirona do canal Tricotando com o Zé, com certeza. Boa noite, Zé e turminha. Maria José mandou. Boa noite, Maria José. A Márcia Maciel disse, adorei o estúdio, ficou top, parabéns. E ela falou, é verdade, viu? Eu sei que é verdade, meu bem. Obrigado mesmo. Noemi Artesanatos, acabamento perfeito, parece mágica, vou assistir muitas vezes. Assiste. E eu fiz bem calminho, não sei se vocês perceberam. Bem calminho, né? Fui falando bem calminho, que eu sei que ajuda. Ajuda mesmo. Na última live eu tava... Porque eu... Sei lá por que eu tava. Gente, vale dizer uma coisa, tá? Deixa eu pegar aqui o calendário. Sair um pouquinho da live e entrar no calendário. Olha só o que o Zé vai fazer. Parece que eu vi um cachorro chorando. E tem a minha Laika aqui, né, gente, também, meu bebezão. Minha veinha, na verdade, não é um bebezão. Gente, eu tô na briga de achar o calendário do computador, do celular, e eu vou achar pesquisando. Ó, as lives da próxima semana serão as lives de abril, já de maio, tá? A primeira live de terça-feira acontece no dia 3 de maio. E a segunda live na quinta-feira acontece no dia 5 de maio. O que é dia 5 de maio, gente? Pegaram? Tá? Não vou ficar falando o que é, porque vocês vão descobrir. Mentira, não vão descobrir nada. Meu aniversário, tá, gente? Meu aniversário, então, assim, todo mundo já sabe que o Zé gosta de ser acarinhado no aniversário dele e ele gosta de presente. Como vocês não têm como mandar presente pra mim, tem outra coisa que vocês podem mandar. Muito carinho, muitos desejos de felicidades, dinheiro também. Então... pra ajudar o canal, tá, gente? Mas de presente pro Zé também. Noemi Artesanatos, acabamento perfeito, parece mágica, vou assistir várias vezes. Núbia Solano, profe, mil gracias. Essas costuras de acabamento quedam perfeitos, acabam perfeitos, né? Ficam perfeitos. Deus te bendiga e te guarde sempre e tua hermosa família. Gracias, Núbia, gracias. Ela disse que deseja que Deus me abençoe, também a mim e a minha família. Cláudia, 72 pessoas na live, parabéns, obrigado, Claudinha. 72 agora, lendo o comentário. É um espetáculo. É um espetáculo. Eu fico feliz. Tricô bonito, de qualidade, com fio parafinado. Sim, o fio parafinado. A Ana é caprichosa e ainda ajuda fora do YouTube. Olha que gracinha, gente. A Ana é maravilhosa. Veraci Costa Rodrigues. Boa noite, Veraci. Seja bem-vinda. Eu ganhando beijos do Zé e ainda bem que tô deitada. Beijo, Zé. Obrigada pelo carinho. Deitada pra não cair. Para com isso, mulher.
Deise Beltrame, boa noite. Chegando atrasada, mas estou aqui. Beijo, Deise. Seja muito bem-vinda. Sandra Palhano, não sei fazer superchat. Qual a chave Pix? Meu e-mail. Tá, Sandra? Tá na descrição da live. Mas eu vou colocar aqui nos comentários. Espera aí. José.lan. A chave Pix é meu e-mail, tá? José.lancelotti, dobrando L, T e I no final, @gmail.com. Acabei de mandar, tá? Maria Aparecida Leão. Boa noite, Zé. Há dias não consegui assistir as suas lives. Hoje consegui. Sou seguidora assídua da Ana e adoro os trabalhos e as explicações dela. Tava com saudade. Beijo, Maria Aparecida. Beijo, querida. Maria Aparecida da Paraíba. Tô errado? Paraíba. João Pessoa, Paraíba, não é? Patrícia Lopes. Ana, não te espalha que esse gato é meu. Oxi, mas vai começar. Ana Santos. Pati, minha linda. Quando não me enrolo... Pati, minha linda, quando não me enrolo, né, nós tenta. O ponto de crochê do Zé é perfeito. Nada, não é tão perfeito assim não, mas com a agulha da Clover fica lindo. Ivanete Aguilera, Zé, cheguei, peguei o bonde andando, entendi que você ensinou a técnica para a borda da manta. Amanhã eu vou assistir desde o começo. Estava na máquina de tricô e acabei esquecendo o horário da live. Fica tranquilo, Ivanete. Fica gravada a live, tá bom? Zumira Esquiante, boa noite, Zumira, seja bem-vinda. Gostei muito dessa técnica, disse a Dirce Rambo. Valeu, Dirce. Aliás, estou fazendo uma manta amarela, tricotando barrado bem largo. Muito trabalhoso. Aí venho na live do Zé ensinando a técnica de borda para manta, tá vendo? Jona Ramos, poderia fazer uma live cortando a gola e costurando com a barra sanfonada tipo cos, por favor? Tá anotado, Joana. Soraya, aniversário do Zé. Ai, que bonitinha! Já ajudei algumas tricoteiras a regular a velocidade da live do Zé no YouTube. Para você pegar umas dicas com detalhes, é só diminuir a velocidade, né? Zé, fala sobre a régua de como medir carreiras e fazer esquemas. Eu vi no grupo e não sei o que é e para que serve. Já tem live explicando isso, viu, Joana? Tem uma live, dá uma olhada nas lives, tem a régua, inclusive, e uma amostra, tá? O título da live é Contagem de Pontos e Carreiras, uma coisa assim. Dá uma procurada lá que já tem, tá? Boa noite, fui buscar a filha no aeroporto, Araci Lopes. Cheguei agora. Seja bem-vinda, Araci. Maria Aparecida, Campina Grande, Paraíba. Campina Grande, errei, né? Carlos Lancelotti, poliglota. Mano, eu preciso falar com você, velho. Eu vou te perturbar a cabeça um pouquinho, viu? Mas não hoje, que o Zé tá zoado. Zoado não, o Zé tá bem, mas tá cansadinho. Chegou um documento aqui, eu não faço ideia do que é. Tô olhando até o envelope dele aqui agora. Depois a gente fala. Não, hoje, muito provável na sexta, amanhã, ou no final de semana, tá bom, irmão? A gente se fala, tá? Zé, não sei... Rubia Moraes, Zé, não sei como fazer para liberar o dinheiro do Rewards para fazer superchat. É só fazer o superchat, ele vai direto, tá? Quando você faz o superchat, ele vai direto. Zé, seu presente de aniversário também será a cura do Alfredo. Sim, obrigado, Joana, obrigado mesmo, valeu. Cláudia Silva, isso aí, Carlos. Joana, Zé, seu ponto perlê estica com o tempo? Perdi muitos fregueses por isso. Então, eu acho que quando a gente faz ele muito largo, ele pode esticar, ele deforma. Só que assim, gente, ponto perlê, ele é elástico demais, isso é normal, tá? Agora, deformar, precisa ver como a pessoa lavou a peça, se ela passou, vaporizou e esticou, vai deformar mesmo, tá? Mas ele é um ponto mais ingrato nesse aspecto mesmo, tá? Nesse caso, Joana, já comunica, fala, olha, pode ser que o ponto perlê ele dê uma esticada. Ai, mas é característica do ponto, tá? Você não quer que isso aconteça, escolhe um ponto diferente, né? Dalva Andrade, boa noite, Dalva, seja bem-vinda. Cláudia Silva, essa família Lancelotti, pois é, essa família Lancelotti. É um arraso essa família Lancelotti. Manda a foto depois que abrir, pode deixar. Mando sim. Eu já abri, na verdade. Viu, irmão? Ele mandou uma mensagem aqui no WhatsApp. Pera. Temos mais 2 Pix. Claudinha fez Pix. Obrigado, Cláudia, valeu. E a Adriana também fez Pix. Obrigado, Dri. Valeu, tá? Gente, é o seguinte. Gostaram do tema de hoje? Gostaram? Deixa um comentário depois que essa live virar vídeo. Isso é muito,
muito importante para o crescimento do canal Tricotando com Zé, para a continuidade do crescimento do canal Tricotando com Zé. Beleza, gente? Então, assim, deixem o seu comentário. Lindo, maravilhoso. A gente se fala semana que vem, terça-feira, com uma continuidade do tema de hoje, tá? Muito provavelmente vamos falar, Joana, presta atenção, Joana Ramos, vamos falar novamente da reguinha, tá? Mas eu também quero ensinar um outro jeito de fazer. Tá bom? A gente vai fazer a amostra, tarará, vai fazer o cálculo da manta e o cálculo do barrado de uma das mantas, tá? Depois na outra live vai ser o cálculo do barrado da outra manta, tá bom? É cálculo de largura e altura, diminuição, não vai ter muito o que estranhar ali, tá? Não é um curso de esquemas, mas incentiva vocês também a quererem que esse famoso curso de esquemas saia logo de uma vez, tá? Vai sair primeiro da loja, tá? Eu tenho certeza disso porque vai sair primeiro mesmo. Quem for de São Paulo ou que quiser se disponibilizar, fica de olho nas lives que eu vou divulgar as datas, horários e detalhes aqui nas lives também do curso presencial de esquemas na loja da Lanofix. Tá bom, gente? Gente, é isso. Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. Ah, tá. Rúbia, você tem que ver se você está usando nesse celular a mesma conta que você usa para o Rewards. Se forem contas diferentes, não dá para fazer, porque você não tem o Rewards nas duas contas. Você tem uma só. Tá bom? Dá uma olhada nisso. Peraí, tem mais coisas aqui, gente. Balançou um pouquinho, desculpa. Não vai, Zé. Diz que não tem o saldo por causa do usuário. Tá bom, Rúbia? Dá uma olhada nessa questão do usuário. Você tem duas contas, então pode ser por isso. Joana Ramos, tá ok. É um poliglota, um polivalente, outro expert. Vou te falar um negócio. Meu irmão faz um trabalho, gente, sensacional. Não adianta fazer propaganda, mas acho que eu posso fazer propaganda do Instagram dele. Deixa eu ver aqui. Pra vocês irem lá e darem os likes de vocês. Porque é bom, porque ajuda o Instagram dele. Deixa eu ver como é que é. Lancelote. Lanve não, é Lancelote. Peraí. E o meu outro Instagram, acabou de aparecer. Lancelote 3. Com outra foto, com tudo diferente. Achei. Eu vou escrever aí o Instagram do meu irmão, tá? Não dá pra escrever aqui. Ô, meu irmão, quebra aquele galho se você tiver por aí ainda. Coloca o nome do Instagram, é Lance Plumbing, que é Solutions, tá? Ai, eu não consigo memorizar. Coloca aí, vai, Carlos. Você tá por aí ainda? É Lance Plumbing Solutions. Ah, tá. Ele acho que me mandou pra mim aqui, peraí. Não, não mandou. Lance. Deixa eu escrever aqui, gente. Pão. Solutions. Copiar. Volta lá no. Não, querido. Volta no YouTube. Ô, meu amor. Volta no YouTube, querido. Ó. O Instagram do meu irmão tá aí, ó. Tá? Deixa eu voltar aqui, gente. Rubem Moraes, quando for fazer o superchat, digita o valor que tem no Rewards e aí você finaliza. Mas era uma questão de usuário mesmo, Solange. Márcia Maciel, Zé, minha máquina, quando teço, na barra, frontura tem agulhas da máquina que não pega os 3 fios. Será o porquê? Pois é, isso daí é regulagem, tá? Dá uma olhada, que é na primeira carreira, muito provavelmente, né? Ou regulagem ou escova gasta. Olha dentro do braço do carro da frontura se as escovas não estão gastas, com um pelinho faltando, tá? Uma coisa importante também, de um lado, se da direita para a esquerda dá esse problema, tenta fazer da esquerda para a direita a primeira carreira, pode ser que dê certo. Na minha 280 isso acontece, tá? E aí eu mudo o lado, funciona, né? Mas eu quero deixar reguladinha ela, eu preciso regular ela e eu preciso estudar o porquê dessa ocorrência mais a fundo, tá?
Mas aí, estudando e vendo uma solução que dê para vocês fazerem sozinhos, né? Vocês por vocês mesmos, eu trago aqui. Senão, não. Você precisa de técnico, aí não dá, né? Certo, gente? Mas a mãe desses meninos, sim, é muito especial. Minha mãe é mesmo. Eu sei. Radar não. Rewards, é. Soraya, boa noite a todos. Sempre deu certo, mudei o céu, agora não vai. A Rúbia. Feliz Dia das Mães, principalmente para a mãe desses moços. Vai rolar Feliz Dia das Mães mesmo, né? Dia das Mães tá por aí. Amanhã eu vou maratonar os vídeos do canal. Obrigado, Pati. Ou da Ana, acho que ela tá falando. Amei a live. Beijos para vocês, vou nanar. Até a próxima. Suzana Pires, boa noite. Zé, beijinho para Alfredo. Obrigada pela aula. Sandra Palhano. Mandei 10 lá, Zé. Obrigado, Sandra. Valeu. Beijo. Joana Ramos, amei. Muito obrigada. Deus te recompense. Obrigado, Joana. Adriana Velasco, Pati, vem tricotar comigo. Uma manta. Joana Ramos, oi, obrigada. Drica, vou sim, muito obrigada. Sou de Minas Gerais. Ah, Joana, você é de Minas? Adri Velasco mandou palminhas. Dri, não sei se vou te emprestar minha Pati. Oh, meu Deus, vocês estão brigando pela Pati. Meu irmão colocou Lance Public Solutions. Ele trabalha com o quê? Ele trabalha com encanamento. Plumbing é encanador, né? Só que o cara, lembrando, tá, gente? Quando você fala de um encanador nos Estados Unidos, é outra história, tá? Esse tubo é de cobre. Para começo de conversa, tem tubo de PVC também, mas é tubo de cobre a maioria. Que é outro tipo de serviço, fica um serviço... Meu, o cara manda muito bem. Essa é a grande verdade. Se eu mando bem no tricô, meu irmão manda bem no trabalho que ele faz. De verdade mesmo. Eu fico assim, eu vejo os reels dele, até fico devendo curtida, tem hora, porque eu sou meio atrapalhado, mas vou voltar para curtir, inclusive. Eu vejo os reels que ele faz no Instagram, gente, é um negócio assim sensacional, tá? Dirce Rambo, acho que vai pedir mais permissão para muitas. Acho que vai ter que pedir permissão para muitas. Bah, ela é minha alma gêmea, mas não tem os filmes. Claudinha, tu tem que entrar numa das videochamadas que a Drica faz. Você não está entendendo, a mulher é doidinha. Uma chamada de vídeo, ela fica irreconhecível. Oh, meu Deus. A Adriana já passou vergonha, já. Obrigado, eu vou tentar ver isso. Boa noite, Zé. Fica com Deus. Obrigado, Márcia Maciel. Gente, é isso. Um beijo pra vocês. Semana que vem o Zé tá de volta. Terça-feira com manta ainda, tá? Vai ser uma série sobre mantas. Vou lá. O teu irmão podia fazer um Insta ensinando a gente a usar o Insta. Gente, eu vou indo nessa. Muitíssimo obrigado. A live durou bastante hoje, né? Quase 2 horas. Fiquem bem. Próxima live. As lives do canal Tricotando com o Zé acontecem terça e quinta às 8 horas da noite, tá? Então a próxima é terça e depois a outra na quinta, terça, quinta, 8 horas da noite, aqui neste modestíssimo espaço de minha propriedade, que é o canal Tricotando com o Zé. Desejo para vocês uma ótima noite, um excelente final de semana, finalzinho de semana aí também maravilhoso, torcendo aqui pelo meu Alfredo para que tudo fique bem, tá bom? Obrigado pela torcida de vocês também. Quem quer conhecer o Alfredo, não esquece, vai lá no meu Instagram, tem a fotinha dele lá, que eu fiz um stories, porque eu estava todo emocionado voltando de São Paulo, e acabei fazendo um stories, estava olhando as fotos dele desde bebezinho. E é isso, gente, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, beijo no coração de vocês, até semana que vem, tchau, tchau. Beijo.